Marcos capítulo 7. Versículo 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Versículo 2. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Versículo 3. Porque os fariseus, e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Versículo 4. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Versículo 6. E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, veste povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Versículo 8. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Versículo 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Versículo 10. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer, ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Versículo 11. Vós, porém, dizeis, e se um homem disser ao pai ou à mãe, daquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Versículo 12. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Versículo 14. E, chamando a si toda a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós, todos, e compreendei. Versículo 15. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele isso é que contamina o homem. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 17. Depois, quando deixou a multidão, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Versículo 18. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. Versículo 20. E dizia, o que sai do homem isso contamina o homem. Versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Versículo 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Versículo 24. E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Versículo 25. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Versículo 26. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Versículo 27. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 28. Ela, porém, respondeu, e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Versículo 29. Então ele disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Versículo 30. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Versículo 33. E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Versículo 34. E,
levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse, Befatá, e isto é, abre-te. Versículo 35. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, ou mais, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Versículo 37. E, admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, ou faz ouvir os surdos e falar os mudos.